Nosso assunto é a ilustração tridimensional. A ilustração tridimensional, sabemos que ela trabalha com objetos tridimensionais colocados em um cenário, na verdade um mini cenário, um pequeno cenário, como um cenário de teatro, depois de montadas as peças, com personagem, o que tiver que entrar nessa cena, essa cena que será estática, porque não é uma animação, e depois passará para o fotógrafo que entrar com sua técnica, com sua arte, com sua luz e faz essa imagem que depois será trabalhada ainda no computador, na computação gráfica, com efeitos visuais, coisas fantásticas. Quem trabalha com a ilustração tridimensional sabe disso. Então nós vamos fazer aqui um passo a passo. Eu e Luísa vamos fazer aqui um passo a passo para deixar bem claro como é que você pode se utilizar disso para você realizar as suas fantasias tridimensionais, o que a sua imaginação pedir. Você pode, se for professor, você pode levar essa mesma tecnologia, essa mesma técnica para o seu público, para suas crianças, seus adolescentes, ou mesmo turmas de adultos. Porque olha só, eu vou mostrar para vocês um livro Totti, que é um dos livros que eu fiz com essa técnica de ilustração tridimensional e que ficou muito interessante, que a gente usa, a gente quase que esgota essas possibilidades de junção dessa técnica de fotografia com a modelagem e com a computação gráfica. Aqui tem vários exemplos que são sensacionais. Olha só, essa é a capa, e já tem aí a casa do Totti, que eu não vou contar para vocês a história, que hoje o que interessa para a gente é mais a técnica de feitura dessas ilustrações. Mas está aí. E daí a gente tem aqui, por exemplo, vamos ver aqui uma cena tridimensional, que é a primeira. Olha só. Visto? E vamos... Aí vai uma sequência de cenas fantásticas. Aqui a gente tem a casa do Totti, já com todo o clima, né? Todo o clima que pede aí nessa ilustração, a iluminação. Olha só, uma das salas da casa, que é a sala evidentemente de música, com todos os objetos aí, os instrumentos criados especialmente para o livro. Nós temos um exemplo aqui fantástico da possibilidade da arte digital. Olha só, da possibilidade do que uma máquina pode fazer. Foi quando eu pedi para o Claudinho para fazer essas letras. Era uma atmosfera de letras, o ar todo pontilhado, como se fosse grãos de poeira, e essas letrinhas todas foram colocadas na máquina. Tá vendo? Ficou fantástico, eu adoro essa cena. Isso tudo são exemplos de ilustração tridimensional. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Olha só, tem essa outra, que é a sala da cor, que a gente faz a cena, o Silvinho fotografou
o Silvio Coutinho, que fez todas as fotos, faz a foto como base e depois entra a computação gráfica que julgou essa tinta saindo das latas de cor e voando aí no ambiente. Então o que nós vamos fazer hoje aqui é dar o passo a passo de uma cena muito mais simples, cara, do que essas aí do livro, do Totti, mas que é basicamente a mesma coisa. Você tem, para começar, eu trabalho com uma base de isopor, tanto horizontal quanto vertical. A gente tem duas chapinhas de isopor, né? Nada mais, nada menos do que isso, que você vai colocar, vai montar as duas assim, olha, um ângulo de 90 graus. Então nesse ângulo de 90 graus, a gente cria-se um diedro, né? Para quem já tem alguma noção de geometria descritiva, a gente tem um diedro. Então nós vamos fixar esse diedro. Vamos lá, vamos usar palito de dente, como se fosse um preguinho, e vamos pregar, só 3 aqui, um aqui agora, Só 3. no meio, isso, é mais que suficiente, o outro aqui, aí, isso, daí a gente agora faz assim para ele não ficar te machucando, você afunda as pontinhas que sobraram aqui. Visto? Olha só. Tranquilo, né? Agora a gente pega a fita crepe e dá só um reforço aqui onde a gente prendeu. A gente pregou uma chapa dessa na outra. Isso. Pode ter em cima do entrar o palito, talvez. Aqui. Mais ou menos. Isso. Só para reforçar, porque ela fica rodando depois na nossa mão. Isso. Prontinho. Então, isso aqui é o nosso espaço tridimensional. Tridimensional. É aqui que nós vamos trabalhar. Imagina isso aqui como um pequeno palco de teatro. É aqui que vai acontecer a nossa cena. Essa cena, que pode ser uma cena de um assunto que você estiver tratando na sua aula, no ano letivo, pode ser história, pode ser geografia, português, um texto que você peça para ilustrar, faça uma ilustração, pode ser o que você quiser, pode ser um trabalho solto de arte que a pessoa possa criar, independente de alguma amarração, não precisa ser uma ilustração, pode ser solto, por que não? Então isso tudo é essa possibilidade que o seu olhar agora tem uma direção, é aqui, esse diedro, e tem essas limitações. Ótimo, ela não precisa de ter as duas paredes aqui, vamos dizer assim. Se tiver mais uma aqui, ainda fica muito incrível, porque tem algumas cenas que a gente usa até ela com 3 planos aparecendo aí, marcando bem o espaço. Mas nesse caso nós vamos usar só o piso e o fundo, tá bom? Para facilitar e ser mais rápido aqui para nós. Bom, então, nós temos aqui. Agora nós vamos aplicar algumas técnicas para colorir. Você, depois de criado o seu cenário, você criou aí no desenho mesmo, pode ser um desenho só de referência, pode ser bem solto, você não precisa de ser um exímio desenhista, realista, para fazer esse desenho de pré-produção, não.
é mais um planejamento que você vai fazer. Você cria esse desenho, põe o boneco, o personagem que você pensa, que você elegeu para ser o protagonista. Você imagina esse personagem num ambiente, que seria aqui, e você tenta então colocar esses elementos desenhados no papel mesmo bidimensional. Depois que você fez esse desenho plano, você vai fazer uma lista de produção. Personagens X, escreve o nomezinho dele lá. Objetos de cena, você vai colocar tudo que vai entrar de objeto de cena. Se é uma pedra, se é uma mesa, uma cadeira, se é uma cena interna, uma cena externa, você vai colocar isso tudo e vai fazendo essas listas. Essas listas são importantes porque você vai cumprindo, depois modelando ou arranjando esses elementos e cortando com um xizinho, ok, e você vai preparando esse material e guardando. Eu guardo sempre em caixas de sapato para depois você levar até o estúdio de fotografia e monta no estúdio ou onde for que você for fotografar para fazer essa parte importantíssima que é a fotografia. Então, para fazer essa criação do desenho, você solta a sua cabeça também. Não se incomode com os problemas que a criação te traz. Você pode imaginar um personagem voando, não tem o menor problema para isso. Então, como eu disse, o personagem, o boneco, ele é muito mais versátil do que o humano. Ele voa, ele respira, ele vive em ambientes inóspitos. Então isso tudo o boneco é capaz de encarar. Então aqui nós vamos trabalhar com a parte de confecção dessa plasticidade desse cenário, né? Para não ficar assim pelado. Nós vamos começar usando os recursos, por exemplo, de cor, de colorir. Para colorir nós temos o papel colorido, que você pode usar da forma que você quiser. Se você tem, olha só, nós vamos colocar isso, Luísa, me peça este roxo aí, ele é um pouco mais largo. Vou fazer só uma ilustração aqui do que seria um fundo infinito. Você tem um objeto, o personagem. Olha só, estica esse pedaço daqui dele para baixo. Isso aqui, olha. Vamos pegar aqui esse vidrinho de tinta. Nós vamos colocar esse vidrinho aqui num fundo infinito, que seria esse fundo que não tem marcado o plano horizontal, marcado separadamente do plano vertical. Tá vendo? Isso a gente chama, na imagem a gente chama isso de fundo infinito. Tá vendo? Que ele continua com a mesma cor. Isso dá essa impressão de infinito. Tem algumas ilustrações dos meus livros tem isso. É muito incrível você usar isso. É uma possibilidade. Ou você pode usar os fundos divididos, os planos divididos. Você pode ter o plano vertical bem marcado, com um plano de outra cor, olha só, horizontal. Aí você marca bem o piso e a parede, se for o caso, né? Ou essa parede pode ser o céu, pode ter um céu com montanhas, pode ser o que você quiser. Olha aí. Isso aí, a gente está pegando o que a Luísa pegou agora, foi um papel dourado que dá efeitos fantásticos, fazendo um fundo infinito desse dourado. Fica fantástico porque aí
a gente entra depois com a luz da fotografia e ela dá efeitos inusitados de reflexo nesse dourado, né? Mas o resultado na fotografia é simplesmente fantástico. Essas cores, esses fundos brilhantes, o prata, o dourado, né, o cobre, tem que tirar partido dessas coisas também. Aí corta um pedaço aí, põe aqui, pode pôr com fita crepe por trás, sabe? Sim. Aí você vai também determinar como é que você vai colar essas cores nesse papel que você está usando para colorir o seu cenário. Você pode usar cola branca, você pode usar a própria fita crepe. Não se preocupe muito com acabamento certinho. Depende muito da estética que você estiver resolvendo para o seu trabalho. Pode ser uma estética mais de acabamento mais certinho, como pode ser também uma coisa mais solta. Você não tem essa rigidez, que também fica muito bonito. Isso. Agora vamos escolher um outro aqui para baixo, para colocar aqui. Isso. Põe aqui, Luiz. É só para dar isso aqui, é para dar noção para vocês do tanto que esses cenários podem ser trabalhados com diversos materiais, diversas formas de você pintar, colar, rasgar papel. É completamente solto, é isso que nós queremos mostrar aqui para vocês, dessa possibilidade. É mais importante do que essa finalização, de estar tudo acabadinho, certinho. É mais um lance artístico que nós queremos mostrar. Digamos que você queira, então aqui nós vamos colocar uma pedra, para você ver que a gente pode usar também elementos que já existam, tem na natureza, ou um elemento como uma lata. Pega uma lata, um volume qualquer que você pode colocar tudo solto, bem solto, certo? Agora aqui nós vamos fazer uma prainha aqui, quem sabe? Vamos colocar um pouco de açúcar. Olha que areia branca maravilhosa que a gente tem nessa cena. Isso aí, olha aí. Então, a gente dá uma caminhada nela aqui, ó, para fazer uma textura aqui. Anda aí, vamos. Isso, dá uma caminhada aí nessa praia, Luísa. Isso. Tem como a gente pegar um tronco, uma coisa, um galho, coloca aí onde você sentir que pode colocar, põe aí, a gente vai compondo esse cenário, tá vendo? Tridimensional, aproveitando bastante essa tridimensionalidade dele, para não ficar uma coisa chapada num plano só. Aqui nós temos já, tá vendo, uma coisa bem interessante. Faz uma bola vermelha. Nós estamos usando um outro material também que está sendo integrado aí, botando uma cor aí no nosso cenário. Você vê que tudo é possível quando se trata de criação artística. Todas as soluções são cabíveis, desde que você encontre um ponto de harmonia, né? Esse passarinho vai voar a partir do momento que você põe um palito projetando. Projeta ele mais, não precisa enfiar muito aqui, não. É porque você fez ele muito fininho. Tá vendo o que eu disse? Você pode fazer um elemento voar aí no cenário. Isso.
E daí, com isso aqui você já tem ideia, noção do que você pode fazer. Agora nós vamos colocar então o nosso personagem principal, que é um boneco que foi feito aqui na outra sessão. E nós vamos agora pegar um palito aqui por baixo. Nós vamos colocar dois palitos, um outro palito. Aí, ó, você vai colocar um palito aqui na perna. Vocês vão dar o desconto aí, que a gente está fazendo aqui uma coisa mais rápida, né? Que não é o tempo que a gente faz os livros. Os livros eles são mais demorados, né? Uma coisa mais demorada. Mas não tem problema. Agora aqui, Luísa, põe esse boneco fincado mais perto aqui. Deixa eu só virar. Isso. Aí, agora finca esse boneco, faz um buraco primeiro aí antes de você colocar. Faz o buraco primeiro, a guia aí, mais ou menos onde vai o palito. E aí você coloca o personagem. Isso. Certo? Ele fica firme. Ficou firme aí, beleza? Então, colocamos o personagem está integrado no cenário. Evidente que esse cenário é um cenário abstrato. Ele pode ser interpretado de várias formas. Acabou sendo um trabalho artístico solto, porque ele não tem nenhum tema, ele não segue não tem nenhum padrão, assim, não tem nenhum conteúdo a ser passado, a não ser essa soltura. Então, olha só, ele está aí, e agora você na fotografia, você com mais tempo, o fotógrafo pode trabalhar mais luz, menos luz, penumbras, filtros, cores, como a gente faz mesmo quando a gente está fazendo a fotografia tridimensional. Que a computação digital, né, consegue de transformação nessa imagem. Ela muda de cor se precisar, ela insere elementos, ela faz o diabo. Então, olha, vocês podem ficar assim, olha, tranquilos com relação ao que você pensa na hora de criar o seu conteúdo, a ilustração do seu conteúdo, assim, a motivação artística para o seu aluno, para os seus alunos, para a sua turma. Você pode pensar, botar a sua imaginação para pensar, para criar esses conteúdos, porque é tudo muito motivador, muito motivador. E a educação precisa de contar com a arte, por isso, com esses elementos que a arte tem, esses fundamentos da arte, que é imaginação, criação, novidade. O novo é uma das possibilidades da arte, e dessa surpresa de você ver uma criação sendo executada. E o prazer disso aí, olha, não tem nem como você expressar o valor disso para a formação do corpo sutil, do alimento do corpo sutil dessa pessoa que se entregou a um trabalho assim. É fantástico
Não perca essa oportunidade. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado e bom trabalho sempre.